Fala galera, Pipe na voz, tranquilidade, e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da série Storytelling aqui no canal. E no vídeo de hoje lhes trago a história de Dead Island Riptide. Então se acomode de forma confortável, pegue aquele café sinistro ou aquela coca extremamente gelada, acompanhado de algo para comer, e chega aí. Desenvolvido por Techland e publicado pela Deep Silver, Dead Island Riptide foi lançado pela primeira vez em 23 de abril de 2013, sendo um game do gênero Survival Horror, e disponível originalmente para as plataformas Microsoft Windows, Xbox 360 e PlayStation 3, e posteriormente para as plataformas OS X em 28 de abril de 2014, Xbox One e PlayStation 4 em 31 de maio de 2016, sendo esta última conhecida como Dead Island Riptide Definitive Edition, que no caso traz gráficos remasterizados utilizando o poder dos consoles da nova geração. E galera, assim como seu antecessor, Dead Island Riptide recebeu críticas e opiniões mistas. Logo de cara nos perguntamos, Riptide é um Dead Island 2? E eu disse respondo, não, ele não é. No caso, o jogo em questão é uma continuação direta dos fatos apresentados em Dead Island, contando com os mesmos personagens, Shambi, Logan Carter, Sean May e Purna. Riptide traz a adição de um novo personagem jogável, o Sargento John Morgan. E galera, Riptide sofre dos mesmos problemas já vistos anteriormente em Dead Island, bugs visuais, personagens poucos carismáticos e também alguns bugs envolvendo as texturas do game. O jogo não é de todo ruim, pelo contrário, se trata de um jogo divertido, e mais divertido ainda se for jogado em co-op. A ilha de Palanoi não é feia, mas quando comparada com a ilha de Banoi, onde se passa o primeiro jogo, podemos perceber que Palanoi fica devendo em beleza. Um outro aspecto a ser notado pelos jogadores durante a jogatina é voltado para a exploração da ilha. Palanoi não é pequena, mas quando comparado à ilha de Banoi, é notável que seu tamanho é menor. Houve um aprimoramento gráfico em Riptide, porém nada que faça nossos olhos brilharem, mas no geral é um jogo mais polido. E galera, Riptide não permite uma exploração tão livre assim. O jogador é livre para interagir com o ambiente no qual se encontra, porém, não sendo capaz de atravessar a ilha a pé, como no primeiro jogo. Sobre os pontos destacados, podemos citar uma jogabilidade simples e de fácil aprendizagem, um modo co-op divertido e satisfatório. A ambientação é boa, apresentando um gráfico bonito e levemente aprimorado em relação ao seu antecessor. Mas como citei acima, Palanoi é uma ilha menos interessante se comparado a Banoi. E mesmo que haja um aprimoramento gráfico, Palanoi não chama tanta atenção assim. E galera, Riptide traz novos monstros para o apocalipse zumbi. Ao todo, são 4 deles, cada um possuindo uma habilidade específica. Começando pelos Droners, zumbis que aparecem apenas nos momentos que envolvem ambientes aquáticos e barcos. E seus objetivos são apenas o de trazer você e seus companheiros para o fundo das profundezas. Grenadiers, que por sua vez arrancam próprias partes do corpo e arremessam contra os jogadores, sendo essas partes furúnculos tóxicos. Resters, por sua vez, são os novos mais fortes inimigos do game, em que, com no mínimo 2 golpes, conseguem lhe derrotar. E por último, os Screamers, que como o próprio nome indica, usa seu ataque sonoro para lhe atordoar, ao mesmo tempo em que atrai novos inimigos. E guys, falando sobre o enredo, os 4 sobreviventes, Logan, Shambi, Sean May e Purna, conseguem escapar da ilha de Banoi em um helicóptero, porém são capturados ao pousarem em um navio militar e passam por diversos experimentos invasivos. E por fim, eles descobrem que são imunes ao vírus, que transforma as pessoas em mortos-vivos,
e que é um plano para usar o sangue deles para criar uma cura. Porém, uma tempestade faz com que o navio seja invadido pelos zumbis e os sobreviventes precisam lutar para sair de lá. Isso porque o navio ficou danificado após bater em rochas. E eles acabam chegando em outra ilha do arquipélago após saírem do navio e descobrem que estão em Palanai, que também está tomada pela infecção. Na ilha, eles encontram outros sobreviventes, como Harlow, uma pesquisadora da OMS, John, um ex-soldado australiano, e Serpo, um civil misterioso que parece saber mais do que diz. Eles decidem ir até a cidade de Henderson, onde há uma base militar, que pode oferecer ajuda. No entanto, eles descobrem mais sobre a origem do vírus, que está relacionado a uma doença chamada Kuru, que afeta os nativos da ilha. E ao chegarem em Henderson, eles são traídos por Serpo, que revela que seu plano era destruir o Kuru e lançar um ataque nuclear na ilha, para eliminar qualquer evidência da infecção. Os sobreviventes conseguem impedir Serpo, mas descobrem que Harlow também estava envolvida na conspiração, e que ela injetou Kuru em si mesma, tornando-se uma zumbi poderosa. Eles precisam derrotar Harlow e escapar da ilha, antes que a bomba exploda. No fim, os sobreviventes conseguem fugir da ilha através de um pequeno barco, no caso, um veleiro. A cinemática apresentada ao jogador no fim do game mostra os sobreviventes conversando entre si, e após isso há um corte na cena, onde aparece uma mensagem informando a passagem de tempo. No caso, se passam 6 dias. Agora o veleiro é avistado com suas velas recolhidas no horizonte, navegando em uma velocidade bem reduzida, quase que parando. O que chama a atenção de uma jovem mulher que estava na cozinha de sua residência, lavando um copo. A mesma pôde avistar o barco, a poucos metros do pier de sua residência, o que chama sua atenção. A mulher caminha sobre o pier em direção ao pequeno veleiro. Até o momento, a mulher e o jogador que está assistindo a cena não são capazes de avistar os sobreviventes. E novamente há um corte, agora mostrando a portinhola que dá acesso ao interior do veleiro. E do interior do pequeno barco são ouvidos grunhidos raivosos de infectados. Fica subentendido que os sobreviventes foram infectados e que se transformaram em monstros, porém, se tratando de um jogo, o destino deles é incerto, pois não é mostrado que os mesmos morreram ou foram infectados. E assim termina Dead Island Riptide. E galera, devido ao final do jogo que fica em aberto para interpretações após a cinemática, surgem algumas teorias. A primeira delas é que os sobreviventes foram capturados por um grupo militar chamado The Voice, que é mencionado em alguns diálogos e documentos no jogo. Esse grupo seria responsável por espalhar o vírus zumbi pelo mundo e teria interesse nos imunes. Eles teriam levado os sobreviventes para uma base secreta, onde fariam experimentos neles. A segunda teoria é que os sobreviventes chegaram a uma ilha chamada Narapela, e que é o cenário do jogo Escape Dead Island, um spin-off da série. Nessa ilha, eles encontrariam o jornalista chamado Cliff Calon, que estava investigando a origem do vírus. Eles também descobririam que a ilha era controlada pela Gel Farm, uma corporação farmacêutica que estava envolvida na criação do vírus. E por último, a terceira teoria. Os sobreviventes foram resgatados por um navio da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que estava tentando encontrar uma cura para o vírus. Eles teriam sido levados para um laboratório localizado na Califórnia, onde se juntariam a outros imunes. Mas lembrando, galera, que o destino dos sobreviventes é incerto. E guys, a minha opinião sobre Dead Island Riptide é que o mesmo não é um jogo ruim, porém passa longe de ser um jogo bom. É mediano, na verdade bem mediano,
que irá te proporcionar alguma diversão. E se você tiver um brother para um co-op, show de bola, a diversão é garantida. Riptide é um jogo de fim de geração, porém não entrega gráficos e gameplay relevantes o suficiente para se parecer com um jogo de fim de geração. É um jogo aceitável, que não se esforça para ser mais do que isso. Eu gosto de Riptide, porém esse jogo me deixa uma sensação estranha, como se fosse um gosto amargo ou azedo. Isso porque ele se parece com uma DLC que ficou grande demais para ser anexada ao jogo original, pois o mesmo não inova nos gráficos, gameplay e história, sendo Riptide um mais do mesmo. E mesmo possuindo tantos pontos negativos, Riptide pode ser divertido, porém, à sua maneira. O jogo é bom, porém nada além disso. O jogo vale a compra em 2024, e isso devido ao seu valor de aquisição. Ele pode ser encontrado na Steam por R$ 39,99. O jogo é a versão Definitive Edition, contendo todas as DLCs lançadas anteriormente e é totalmente remasterizado. Assim como na Steam, o jogo é oferecido no Game Pass pelo valor de R$ 74,99. O jogo é a edição definitiva, contendo todas as DLCs lançadas anteriormente e, como citado acima, totalmente remasterizado. Você precisa de uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Game Pass Core para poder jogar online no console. E por último, e não menos importante, seu preço de aquisição na PS Plus é de R$ 74,99. E assim como citado acima, a versão deste jogo é a Definitive Edition, contendo todos os DLCs lançados anteriormente e totalmente remasterizado. Lembrando que você precisa ter uma assinatura da PlayStation Plus para jogar online no seu PlayStation. E se você chegou até aqui, eu lhe agradeço por tempo investido nesse vídeo. E lembrando que Game Pass Ultimate no precinho é na ATM Games. Lá você encontra o teu jogo desejado e pode renovar ou realizar a assinatura de teu Game Pass Ultimate. Eu me chamo Prip, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.